Boker Tov. Se você, eu falei bom dia em hebraico, né? Se for de manhã você vê esse vídeo, se for à tarde, Erev Tov. Se for fim de tarde, se for entre meio-dia até 3 horas ou 4 horas, eu posso falar Ha-Sohorá e Tovim, que é uma boa tarde também. Se for à noite, uma despedida, eu posso falar Laila Tov, tá? Eu quero falar para vocês que muita gente quer fazer o divino. A gente sabe que o Todo-Poderoso que fez esse mundo maravilhoso, uma força muito inteligente, ela recebeu um nome, um título mais estático. Não é exato esse nome. O pessoal chama de Elohim, traduz para o grego como Theos, e chega para nós como Deus. Então esse nome é um título mais estático, porque na verdade quem criou todo esse mundo maravilhoso, ninguém sabe o nome dele e ninguém sabe a sua origem, na verdade, tá? Apenas a gente fala que ele é a origem das origens, nós criamos muita coisa para chamar, tá? Então esses dialetos foi inventado pelo homem. Foi dialeto que veio da onde? Onde veio a palavra Elohim? Veio da cultura dos cananeus. Então, veio a palavra Elohim, que nós chama o divino de Elohim, traduzido como Deus, Theos em grego, e para nós chega como Deus aqui. Não é um nome exato, tá certo? São títulos. Então muita gente quando vão entender assim, por que eu oro tanto, né? E não alcanço nada do divino. Por quê? Porque você quando vai orar, pode prestar atenção, todo pastor quando está orando, religioso, evangélico, né, cristão, de qualquer instituição religiosa cristã, seja Assembleia de Deus, Batista, Igreja da CCB, Igreja do Véu, católica, ele diz assim, Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus vai ajudar fulano. Então, eles querem dar uma ordem em Deus. Pensa que Deus Deus é um menino buchudo para receber ordem de humano como nós, de uma criatura. Não é isso? Abençoa, dá um emprego para fulano, cura fulano, faz isso, faz aquilo. Então isso aí não tem sentido. Dá a impressão que se o Criador é o dono de tudo, ele vai receber ordem de você? Não. Ele abençoa você ou me abençoa, nos abençoa. Se ele quiser, é de acordo com a vontade dele, se ele quiser, o todo poder do universo, porque ele fez tudo isso. O poderoso, o eterno, que a gente não sabe o nome dele, não sabe a sua origem, mas a gente chama ele de eterno criador. A gente vê as coisas aí que ele criou, céu, lua, tudo mais, né? Planeta. Então as pessoas dizem, cura fulano, me dê um emprego, e começa a pedir as coisas ao Criador, e muita gente pedindo, dando ordem, faça isso, Senhor, como se o Criador fosse um submisso à pessoa que está orando. Dando até ordem, Deus abençoa fulano, vai na casa de fulano. Olha, amigo, Deus não é empregado de ninguém, né? O Criador, o Eterno, não é empregado de ninguém, e nem menino buchudo para receber ordem, é o ser humano. O Eterno faz as coisas se ele quiser fazer. Se for da vontade dele, se ele se convém fazer, ele faz. Se não, fica assim mesmo. Então muitas vezes você fica pedindo o Criador, e até dando ordem, como se ele fosse tão empregado. O divino Criador não é empregado de ninguém, não é o nosso empregado. Ele é o nosso Criador, é o Eterno, é o Todo-Poderoso, não empregado de ninguém. Quem somos nós? Muitas vezes somos ingratos. Nós temos que aprender a agradecer por aquilo que a gente já recebemos a própria vida. Só não existir, já é uma maravilha, não é isso? Tá vivo, andando, correndo, conversando, brincando, se divertindo. Isso são dons, são bênçãos dados e permitidos pelo divino, pelo Todo-Poderoso. Muitas vezes as pessoas querem fazer o Criador como se ele fosse nosso empregado. O divino não é o nosso empregado. Nós temos que ser submissos a ele de uma forma inteligente. Não submisso a ele como um escravo também. Quem não quer ser escravo de ninguém. Esse conceito do camarada, às vezes, orar ajoelhado. Isso é o quê? Isso é conceito que veio do rei no tempo da escravidão. O Criador, o ser humano não precisa estar ajoelhado, morrendo ajoelhado, e me abençoa. Acabou-se o tempo da escravidão. Isso aí é uma doutrina que veio de quem? Veio do rei, dos imperadores que humilhavam os coitados se humilhavam, ficavam submissos. Servo, a palavra servo significa o quê? Escravo do tempo antigo. E o povo até hoje carrega isso dentro das igrejas cristãs evangélicas. Então, se você quiser ser abençoado pelo Criador, não fique dando ordem no Criador para ele fazer as coisas, não. Quando você for orar, faça assim, Senhor,
Criador, se for da sua vontade, eu sei que eu não mereço ser abençoado por ti. Eu não mereço. Eu sei que eu tenho meus defeitos. Mas se o Senhor quiser e for da sua vontade, se o Senhor quiser que essas bênçãos, que essas coisas aconteçam, que aconteça, mas de acordo com a sua vontade, o seu querer. Se você orar, nós orar com inteligência e o divino achar que convém ajudar nós, convém nos abençoar, então essa seja a vontade dele, não a nossa. A gente tem que ser humilde muitas das vezes. Eu não estou falando aqui de deuses inventados por religião fulano de tal, eu estou falando aqui do ser criador que criou o universo. Eu não estou falando do Deus do Novo Testamento. Eu não estou falando do Deus do judeu aqui. Eu estou falando do verdadeiro criador do universo. Que nós não sabemos o seu nome, nem a sua origem, nem de onde ele é, nem como ele é. Mas sabemos que nós vimos as suas obras. Se existem as obras, existe o Criador. E temos que crer no Criador, crer no eterno divino. Então nós pegamos esse empréstimo das palavras antigas para chamar ele de Deus. Nós chamamos de Deus. O eterno, Criador. Isso é muito importante, que vale o respeito por ele. Então esse poderoso existe. Não podemos explicá-lo. Não tem como explicar. Para nós explicar a origem do mundo, nós tínhamos que ter a idade que o mundo foi feito. E ser imortal e estar vivo até hoje e com documento escrito, assinado pelo próprio Criador. Aí nós tínhamos como provar alguma coisa, né? Porque aquela pessoa viveu no começo da fundação do mundo e continua viva até hoje. Então, as demais histórias são histórias de carochinha que nós criamos. Vou até falar assim, são histórias para contar para mim dormir, né? Mas são histórias muitas vezes até maravilhosas. A gente escolhe ser um católico, um escolhe ser um evangélico. Tem pessoas que se interpretam com essas religiões, apesar que as religiões, no contexto social, é importante. Vou dizer que não seja importante. Você está evitando de roubar, de matar, de fazer coisas à toa. Nesse sentido, tem um lado positivo. Agora, quando vai dizer que o cara vai morar nas estrelas, morar no céu, ressuscitar, então isso aí já é uma história de menino buchudo. Uma história que não é original, tá certo? Então, hoje, nessa noite, veja meus vídeos, compartilhe e que Deus vos abençoe, tá? Shalom.